Pronto, agora está gravando. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Estamos aqui em mais um encontro, mas é uma aula também, né? É um encontro do Núcleo de História Pública da Amazônia, esse mês de agosto, com a professora Marina Ruivo, para a gente falar um pouco sobre a coleção do Mar de Histórias, falar um pouco mais sobre conto e tudo mais. E também é uma parte do curso de História Moderna que a gente está no semestre, já me perdi um pouco, que é o semestre de 2000. Qual que a gente está, gente? 2022. 2021, não, professora? Não, é 2022, né? Tudo bem, querida, 2022, né? Então, esse curso de História Moderna. Bom, eu vou apresentar a Marina, desde já eu deixo o meu agradecimento aqui, minha amiga, mas eu vou ler um pouco o currículo dela. Marina é professora aqui do Departamento de Educação da UNIR, do campus de Rolim de Moura, onde ministra as disciplinas de Fundamentos e Práticas do Ensino da Língua Portuguesa, Literatura Infantil e Fundamentos e Práticas do Ensino de arte. Ministra também a disciplina de língua portuguesa para outros cursos do mesmo campus, o curso de educação do campo, acho que até das agrárias também, né, Marina? É coordenadora do projeto de extensão Amigos da Gente em Rodas de História, de mediação de leituras para crianças e adolescentes da cidade, com ênfase nos alunos das escolas públicas do município, né? Doutora e mestre em letras pela USP, mesma instituição onde bacharelou em letras, com habilitação em língua portuguesa. Atualmente, não, ela já terminou o estágio de pós-doc, né, no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autora de Geração Armada, Literatura e Resistência em Angola e no Brasil, de 2015, e do livro de poesia lindo, que ela também lançou aqui em Porto Velho, em 2019, Nossa Barca. Sua experiência tem ênfase nas literaturas de língua portuguesa, no ensino de leitura e de escrita literária e na literatura infantil e juvenil. Então, Marina, muito obrigada. Ótimo poder fazer isso com você, que eu também estou morrendo de saudade. E aí eu vou recuperar um pouco, né, só para deixar registrado que essa é uma turma de moderna, mas a gente dividiu o curso em duas partes. A primeira parte, onde eles leem 10 textos, onde a gente discute o conteúdo da disciplina, e a segunda parte, que essa é uma delas, onde a gente se aproxima das fontes. Então, a gente vai... Uma parte, eles vão ler, né, um processo do Conselho Ultramarino, do século XVIII, que é daqui do Guaporé, e outra parte é a aproximação pensando numa perspectiva de fontes literárias. Então, eu lembrei, né, da coleção Mar de Histórias, do Aurélio Buarque de Holanda e do Paulo Ronay, que são 10 livros que fazem, né, uma antologia do conto mundial, né? E essa coleção toda, que eu não conhecia, eu conheci porque ela está na lista dos livros proibidos pela Secretaria de Educação de Rondônia de 2020, um assunto que já foi resolvido, tá, gente? A Secretaria explicou para o MPF o que foi, não há mais problema nenhum, mas a gente tem uma lista. Então, essa lista que é interessante da gente conhecer mais o que são esses livros, né? Então, o segundo volume da coleção, alguns contos daqui, que é o segundo volume, que é do fim da Idade Média ao Renascimento. Os alunos leram os contos e a Marina veio aqui convidada como a professora convidada para contar um pouco da gente o que o que são os contos, pensando mais numa perspectiva interdisciplinar do encontro entre história e literatura, que é tão rico e uma combinação tão boa, né?
Então é isso. Obrigada, Marina. Obrigada aos alunos. Lembrando que essa atividade vale 1 ponto para cada um de vocês. Parabéns pela presença, tá bom? Agora eu vou passar para você, tá? Vou desligar só meu microfone por causa dos bichinhos aqui, tá bom? Sim, tá bom, tá bom. Então, primeiro agradecer, né? Agradecer você, Dani, pelo convite. Tá sendo muito bom mesmo, assim, né? Por tudo, e aí por poder encontrar, assim, é ótimo. Agradecer aos alunos todos aqui que estão. Se em algum momento eles criarem coragem, quiserem abrir a câmera, eu sempre incentivo e valorizo muito. Mas eu sei que é difícil, mas assim, se animarem de vez em quando, um pouquinho, vale a pena, tá? Porque aí pelo menos eu vejo a carinha de vocês, né? Então é isso, dizer que eu estou super feliz mesmo, super contente de estar aqui. Então, Dani, quando você me fez o convite, o que acontece? Eu comecei a pensar nessas duas direções, né? Tanto na direção da questão da proibição, eu achei que não tinha como não falar um pouquinho, assim, minimamente, eu sei que você já conversou um pouco com eles, mas porque eu fiquei pensando assim, na loucura que né? Eles terem, então, além de ser uma antologia, olha, uma antologia do conto mundial, né? E eu vou contar um pouquinho aqui, que eu fui atrás de ver, assim, da onde surgiu o projeto deles, né, de fazer essa antologia, né, mas também pensando assim, cara, eu não sei se vocês sabem, né, mas, por exemplo, nós duas compartilhamos, por boa parte da nossa infância, adolescência e tal, o que era consultar o Aurélio. A gente não falava que ia consultar o dicionário, a gente ia consultar o Aurélio, né? E o Aurélio não era nada mais, nada menos do que o Aurélio Buarque de Holanda, esse que é um dos organizadores da antologia. Então, assim, ele era, né, uma instituição nacional, assim, né? Uma coisa que as pessoas brincavam, né? O Aurelião, que era o grandão, o mini, sabe assim? Então, é de uma dimensão a obra dele que a gente imaginar, né, que uma Secretaria de Estado de Educação se propõe a proibir, aí, assim, tirando todo o aspecto de que é uma loucura proibir qualquer livro, mas aí você fala, gente, vai proibir livros organizados pelo Aurélio, assim, é muito louco, né? Então, o Aurélio, gente, ele foi lexicógrafo, né? Filólogo. Então, assim, a principal obra dele mesmo, ao longo da vida, foi a organização do dicionário que chegou a levar o nome dele, né? Então, era um cara, assim, de uma envergadura muito importante. Hoje, isso diminuiu por conta, né, de que a gente já não consulta mais dicionário, a gente consulta o Google, né? Mas a gente consultava dicionário, né? E o principal dicionário de língua portuguesa era o Aurélio, né? Então, assim, uma pessoa de uma cultura, um conhecimento, assim, absurdo, né? Então, isso eu acho interessante, porque talvez para vocês, né, mais jovens e tal, não tenham também essa dimensão desse papel dele. E é interessante também o seguinte, que as pessoas que conviviam com ele, como o próprio Paulo, né, Ronai, eles falam assim que era um cara, porque às vezes também a gente fala assim, nossa, um lexicógrafo, né, e tal, o cara que ele, olha, a principal obra da vida dele era escrever um dicionário, então, sei lá, devia ser aquela figura que estava o tempo inteiro nas fichas e tal, né? Mas não, que era, claro, muito pesquisador, muito leitor, mas uma pessoa que estava atento o tempo inteiro à língua viva, né, a ver como a língua falada pelas pessoas para se atentar aos novos usos, né, de novos significados. Então, uma pessoa assim, e que atuou em muitas frentes, né, na imprensa, chegou a publicar um livro de contos também, escreveu poemas, tinha, o nome da esposa dele era Marina, que era o então, assim, uma pessoa de uma envergadura gigante mesmo, né? E o colaborador dele nessa organização era um cara nascido, então o Paulo Ronai era nascido em Budapeste, né? Então ele era judeu, veio para o Brasil, eu acho que ele chegou tipo 1941, 42, uma coisa assim, e acabou que logo na chegada dele no Rio de Janeiro, onde o Aurélio, que é de Alagoas, né, já estava, os dois acabaram se conhecendo por conta de ambiente de redação, de imprensa mesmo, né? E ficaram muito amigos, numa amizade que foi a vida inteira, né? O Aurélio morreu em 89
e o Paulo morre em 92, então ele morre pouco tempo depois. E eles começam, já em 42, eles começam a formular essa ideia da antologia de contos, né? E o primeiro volume vai sair em 45. Então, também tudo isso a gente fica pensando, né? Na hora que volta e fala da proibição, fala, cara, foi um projeto longuíssimo, né? Foi feito ao longo de muitos anos. É tão, assim, maluco mesmo imaginar, né? Como chega, e eu até abri hoje também, né, o documento aqui, abri a lista, e aí simplesmente vem lá, né? Aurélio Buarque de Holanda Ferreira / todos os volumes, né? Então, assim, como se assim, nada presta, né? É uma coisa, assim, realmente de doido, né? Então, eles começaram a formar esse projeto, e o que eles contam, aí eu fui atrás um pouco também de ver, tanto lá no prefácio mesmo do livro, mas entrevistas, né, com os dois, e eles contam que, assim, o que acontece lá nesse momento? Então, olha há quanto tempo da gente, né, em 42, eles começaram a perceber que, assim, faltava ainda, naquele momento, né, obras que trouxessem contos de várias partes do mundo traduzidos. Não é que não tinha, né? Mas tinha, geralmente já tinha o quê? Essa coisa, tipo, contos franceses, contos russos, contos ingleses, e eles não queriam, né? Eles queriam algo que, de alguma forma, pudesse colaborar para que o leitor brasileiro tanto tivesse acesso a excelentes contos do mundo todo, na medida do possível, né? Do que era possível também naquele cenário editorial, enfim. Então, da maior parte possível do mundo, e pudessem compreender a trajetória do gênero em si, né? Porque uma coisa é o conto, a partir, em especial, da segunda metade do século XIX para cá, ele é o que a gente chama do conto moderno, que, claro, que tem mudanças, tem variações, tem uma série de coisas, aí vai ter o da pós-modernidade, tudo isso. Mas é a forma que a gente mais identifica como conto. Só que esse conto moderno não surge do nada, ele veio justamente, né, ao longo dessa trajetória gigante aí e que é inclusive difícil de precisar. Ninguém tem como falar assim, aonde surgiu e quando surgiu o conto, né? Não dá, porque as raízes, na verdade, do gênero estão na oralidade, nas histórias contadas, né? Então, primeiro essas histórias eram contadas oralmente, aí elas começaram a ser registradas, mas também não se tem como precisar, porque começaram a ser registradas no Egito Antigo, mas também né, na Península Arábica, enfim, uma série. Então, a gente não tem como dizer assim, foi, né, em tal momento. Só que esse gênero, conforme então essas histórias começaram a ser passadas por papel, né, que não era papel, mas enfim, registradas por escrito, né, elas estavam muito próximas ainda da forma da oralidade, de como eram as histórias contadas, né, oralmente. E aí, então, foi um processo de transformação até chegar imagina só no século XIX, né? A gente vai chegar no que a gente hoje compraria como, por exemplo, uma coletânea de contos, né, de um autor contemporâneo e tal. Esse gênero é só de agora, é muito pouco tempo. Mas voltando para o Aurélio e para o Paulo Ronay, o que eles bolaram? Eles pensaram, não, seria interessante propiciar para o leitor brasileiro que ele pudesse acompanhar este movimento, né? Acompanhar essa transformação, esse processo, e como essa forma foi se modificando ao longo do tempo, e às vezes não é também de uma maneira linear, né? Então, começa assim, e aí a gente não pode pensar em evolução exatamente, vai indo, ele vai melhorando, e aí até que chega. Não, é um processo, inclusive, de idas e vindas, né? Então, eles, a partir dessa ideia deles, que era, bom, faltam contos, ainda existe uma demanda por contos traduzidos aqui para o português, com uma ótima tradução, né? E principalmente que propicie, então, essa possibilidade de apreensão do gênero ao longo da sua história. Aí que eles começaram, e claro, eles foram atrás de contos que eles gostassem, né? O que é natural. Então, eles... e aí, os dois tradutores, né? Principalmente o Paulo, de várias línguas, depois eu pego aqui para vocês, quer ver? Eu achei um artigo muito legal, deixa eu pegar, que traz algumas coisas bem interessantes
sobre a questão das traduções e tal, antes da gente comentar da questão mais sobre o gênero, né? Mas eu queria contar um pouquinho desses aspectos, vamos dizer assim, exteriores, né? Mas que vão dando uma ideia da dimensão da obra também, né? Quer ver? Assim, aí eles especificam, né? Que eles definiram a questão da ordem cronológica, né? Porque eles ficaram pensando como que eles iam organizar, né? Uma quantidade tão grande de textos. E eles pensaram, não, a gente não vai organizar por países, por exemplo, até porque não tinha, né? O Estado moderno é o Estado moderno, então a ideia da nação, como é que eles iam voltar isso, né, para o passado? Não daria. Então, eles pensaram na ideia de ter a ordem cronológica, inclusive para que, se fosse possível, acompanhar essas idas e vindas, essas diferenças, o que aparecia de novo, o que aparecia nessas mudanças todas. Então, nesse sentido, eles acabaram fazendo essa opção. Assim, aí então, eles têm a primeira ideia em 1942, e aí a primeira edição do volume 1, né, vocês leram contos do volume 2, mas o volume 1, a primeira edição sai em 1945, então quando está acabando a Segunda Guerra, né? E saiu pela editora José Olímpio. Eles ficaram esses 3, então, mais ou menos 3 anos, né? Preparando esse primeiro volume. E aí, o que eles fizeram? Eles selecionaram quais eram os contos que entrariam, né? Traduziram, organizaram e redigiram as notas, né? Tanto para apresentar os autores, no caso, quando tem autora, no primeiro volume, alguns são de autoria coletiva, enfim, não identificada, né? E muitas notas de rodapé, também sempre pensando em facilitar para o leitor, para que o leitor possa entender o contexto, entender do que se trata, né? Aí depois, os volumes... Então, o volume 2, que é esse que vocês leram alguns contos, ele saiu pela primeira vez em 1951, então também já faz bastante tempo, né? Então, houve esse intervalo de 45 para 51. Aí depois, em 58, saiu o terceiro, sempre primeiro pela José Olímpio, né, editora, que era uma editora de muita importância nesse momento no Brasil. Depois, 63. Aí o que acontece? Depois que saiu o quarto volume, em 1963, quando a gente já está, então, às vésperas do golpe, né, a José Olímpio descontinuou e falou que não ia mais publicar. E aí houve um lapso, então o livro só voltou a ser reeditado em 1978, aí saiu de novo o primeiro volume, e aí começou o segundo, o terceiro, o quarto, e aí que foi sair o quinto e tal. O último saiu em 1987, né? Então, também a própria história desse livro é uma história interessante, né? Porque é um intervalo muito longo, né? Então, eles concebem em 1942, sai o primeiro em 45 e aí vai sair o último em 87, né? Muito tempo, né? Mas eu queria falar que, deixa eu procurar aqui a coisa das... Quer ver? Só uma coisa, Marina, interrompe quando? Quando tem o golpe que interrompe? Não, um pouquinho antes, 63. E o que eu pesquisei... Um ano antes, né? Um ano antes, Eles... diz que, assim, foram questões operacionais da própria editora. Aí, detalhe, né? Quando volta para outra editora, que é a editora até hoje, que é a Nova Fronteira. Então, mas já volta já em 78, lá na frente, 78. Né? Então, ficou um lapso aí de tempo bem grande, né? Mas o que fala é que, assim, eles continuaram, nesse meio tempo, eles continuaram trabalhando, né? Porque eles tinham que... o projeto deles era já de 10 volumes, então eles continuaram. E aí, até, inclusive, esse artigo que eu encontrei sobre o livro é interessante porque o autor traz para a gente, por exemplo, algumas informações como o que eles fizeram já nos anos 60, aí já depois do golpe. Eles organizaram algumas coletâneas que são tipo, eles brincam aqui que seriam mini antologias, quase como filhotes do Mar de Histórias, que foi contos alemães, contos franceses, contos italianos, contos ingleses, norte-americanos e russos. Esses livros todos, essas antologias, que aí então sim, pelos
pelos países, né? Eles publicaram a partir de 66 pelas edições de ouro, que depois passaram a ser chamadas de Ed Ouro, né? Virou Ed Ouro. Eu estou destacando isso porque, inclusive, o que acontece? Por exemplo, Dani, o Coni, o Carlos Heitor Coni, ele, justamente neste momento, já depois do golpe, ele fez muitas adaptações de clássicos para o público infanto-juvenil, para Ed Ouro, e ele sempre falava que, assim, era uma coisa de sobrevivência, inclusive, entendeu? Assim, no sentido de que era um trabalho pago quando estava difícil, né, ele já tinha sido mandado embora do Correio da Manhã. Então, assim, eu tenho esse artigo, não entra em detalhes, mas eu tenho certeza, o que eles sugerem é que, assim, era uma questão financeira, eles ficaram sem publicar e estavam sem espaço de trabalho, então a Ed Ouro, ela estava chamando, né, ainda com esse nome de Edições de Ouro, que aí saem aqueles livros de bolso, né, ela estava chamando esses intelectuais que estavam ali meio sem ter como sobreviver, né, para esses trabalhos, assim, então, adaptações de clássicos, fazer, né, pegar e fazer para o público infanto-juvenil, e aí eles fizeram, e eles falam que, assim, eles pegaram alguns contos que até entraram no Mar de Histórias e outros que não entraram, mas que aí eles traduziram específico e organizaram, mas o que a gente deduz é que, assim, eles aproveitaram um trabalho que já estava meio na manga, e aí eles fizeram esses filhinhos e, vamos dizer assim, né, e conseguindo ter um retorno financeiro, para sobrevivência mesmo, né? Então, eu achei interessante também comentar esse tipo de coisa. Bom, aí, quer ver a coisa que eu queria... Aqui, que eu queria falar algumas coisas das línguas e também... alguns detalhes ainda externos, né? Primeiro, na coletânea toda, na obra toda, nos 10 volumes, são 2.166 notas de rodapé, né? Então, eles fizeram muitas notas, né? Muitas. Tem as notas dos textos introdutórios e das apresentações dos autores, e as notas, 1.000 e tantas, são só presentes nos contos mesmo, para situar para o leitor, porque uma das coisas que é muito importante também a gente ter em mente diante dessa coletânea, tudo bem que aqui os alunos, né, estão lendo os contos com esse objetivo bem específico, né, de pensar como fonte daquele momento, mas olhando para a coletânea, né, como um objeto, vamos dizer assim, é interessante a gente observar que os dois organizadores tiveram uma preocupação didática, na verdade, com esses contos. Então, a ideia dele, com a antologia toda, né? A ideia deles era, assim, propiciar para o leitor brasileiro a leitura de bons contos que dessem essa ideia, né, das transformações do gênero, e que viessem de várias partes do mundo e que os leitores brasileiros não tinham acesso, né? E eles tinham uma ideia, que deixa eu ver se eu acho até um trecho, eles falam até assim, essa coisa, acho que está na própria, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Mas assim, então tinha essa ideia, né, de levar para o leitor brasileiro e como assim, vamos propiciar a você, leitor brasileiro, um mergulho, né? E a ideia, assim, também de um fomento à leitura literária, né? Na verdade, assim... sim, eu vou achar aqui, mas uma das coisas que eu queria destacar é isso, assim, eles não... Aqui, ó, achei. A coletânea, eles não pensaram para um leitor estudioso, vamos dizer assim, para um leitor acadêmico, nada desse tipo. Eles tiveram essa preocupação, né? O sonho lá deles é que seria uma obra voltada para o grande público, procurando conquistar o grande público para a leitura de literatura, né? Então, nesse sentido, também essa vocação didática. E aí, eu ficava lendo essas coisas e pensando, né? De novo, não tem como não voltar. Falar, cara, é um negócio feito com toda essa preocupação, né? Com esse objetivo de trazer as pessoas para a leitura literária. E aí, de repente, uma Secretaria de Educação não querendo que essas obras estejam presentes nas bibliotecas das escolas, nas salas de leitura. Então, como assim, né? O perigo é esse. O
perigo é gostar, é atingir o grande público. O perigo maior é esse, na verdade. Impressionante, né? Então, assim, eu ia lendo essas coisas e falava, meu, como pode, né? Assim, o negócio é muito absurdo, é muito assustador, né? Muito, muito, assim, né? Queria, então, ainda contar dessa coisa das línguas, quer ver que eu falei que eu ia falar para vocês? Deixa eu achar aqui, que tem alguns detalhes, só assim, para a gente ter noção, e aí depois eu vou falar dessa coisa do conto, a relação dele com a fábula, com a novela e tal, tudo isso, porque o conto, ele é um gênero escorregadio, vamos dizer assim, ele é difícil mesmo da gente dizer assim, conto 2 pontos sabe? A gente não consegue. Então, aqui, deixa eu chegar, estou chegando aqui onde eu marquei as... Sim, olha, então algumas informações também para dentro desse painel, né? Então, são 10 volumes, são 243 contos no total, né? 197 autores diferentes, porque então alguns se repetem, né? Desses 197, 16 autores já originalmente escreveram em português, porque ou eram brasileiros, 9 deles, ou eram portugueses, né? Que aí a Dani estava falando que ela depois vai chegar na leitura dos brasileiros, né? Os outros 181 escreveram nos outros idiomas, e esses idiomas são em número de 32. Então, tem em alemão, árabe, austríaco... não, aqui, desculpa, aqui é a nacionalidade. Alemã, árabe, austríaca, belga, brasileira, canadense, catalã, né, nacionalidade chilena, costarriquenha, cubana, dinamarquesa, egípcia, equatoriana, eslovena, espanhola, estadunidense, finlandesa, francesa, grega, hebraica, holandesa, húngara, ídish, indiana, inglesa, italiana, japonesa, latina, letã, mexicana, neozelandesa, nicaragüense, norueguesa, persa, peruana, polonesa, portuguesa, romena, russa, sueca, suíça, tcheca, Uruguai e venezuelana. É interessante a gente pensar, esse artigo aqui, depois até te passo, Dani, que é legal, eles fizeram toda uma contabilização dos números de contos para os idiomas e tal, mas é legal também que o autor desse artigo, ele situa o seguinte, que o maior número de contos está em inglês, é um pouquinho na frente do que o francês é o segundo, né? Mas ele fala o seguinte, a gente está num momento, né, quando foi organizada, começou a ser organizada essa antologia e tal, primeiro, é um momento anterior à internet, anterior, né, à globalização, e o que acontece? Você tinha que conseguir ter acesso aos originais, né? E não era fácil, né? Hoje é bem mais fácil, né? A gente, inclusive, pode conhecer autores de outros países e falar, olha, eu queria, né, deixa eu ver, queria traduzir. Esse diálogo hoje acontece muito pelas redes e tal, e a própria tradução vem sendo mais ampliada e facilitada nesse sentido para que ela aconteça, né? Mas antes não, então era muito difícil, e aí você conseguir ter acesso aos textos originais para fazer a tradução, né? E nesse sentido, então, o autor aqui destaca, né, o autor desse artigo, depois eu posso passar para vocês todos o nome, tudo direitinho, mas ele destaca essa predominância do inglês, né, como a língua mais traduzida aqui, também tem a ver com a própria posição, né? Claro que os Estados Unidos estavam adquirindo no cenário mundial depois já desde o final da Primeira Guerra, mas aí, em especial, depois da Segunda Guerra, né? Ainda mais. E o francês já em segundo lugar, né? Porque já não que foi a nossa língua de cultura e tal, por muito tempo já deixando de ocupar esse posto, né? O Aurélio, então, ele traduzia os contos escritos originalmente em francês e em espanhol. E o Paulo traduzia os que eram... Ele era bem mais poliglota. Então, ele traduzia os alemão, inglês, italiano, russo, grego, latim e a língua natal dele, que era o húngaro, né? E aí eles contam aqui como eles fizeram para... deixa eu voltar aqui para ver vocês. Ai, que bom, tem umas duas carinhas aparecendo. Que bom. E aí eles contam, né, para as línguas que eles não dominavam, como eles fizeram também.
era um número menor, mas tipo catalão, nenhum dos dois dominava, né? E aí primeiro eles pensaram em fazer assim, chamar pessoas que dominassem a língua, mas que não eram exatamente tradutores literários, porque também tem tudo isso, né? Traduzir um texto literário não é só você espremer o sentido das palavras e passar, né? E eles tiveram toda essa preocupação em manter a forma, manter o estilo mais próximo do original, né? Eles ressaltam, inclusive, no prefácio aí dos 2 primeiros volumes, que trazem esses contos muito antigos, né? Como eles se preocuparam. Então, quando havia repetição de palavras, eles mantiveram tudo isso para deixar para a gente o sabor mais próximo do que se a gente estivesse lendo no original. Então, quando eles chamaram pessoas que não eram exatamente tradutores literários, eles viram que a coisa não estava dando certo, assim. Aí eles acabaram optando por fazer a tal da tradução indireta. Então, eles pegavam, por exemplo, uma tradução para o francês, que aí eles dominavam, liam mais de uma já de tradutores consagrados. Então, foi todo um processo. Ler sobre tudo isso vai fazendo sempre a gente pensar, né, na dimensão da obra. É uma obra gigantesca, na verdade, né? Não só em tamanho, mas foi um projeto muito grandioso, né? Que ocupou muitos anos da vida deles, né? Então, só para fazer esses comentários aí para vocês, que eu acho que ajuda, né, a situar um pouco, né? Agora, a questão do gênero, conto, o que acontece? Eu lembro sempre, assim, ficou muito marcado para mim quando eu fiz a disciplina, né, lá atrás, na graduação, em que a gente tinha teoria do conto, né? E aí a professora começava, tem um livro, inclusive, bem de uma leitura tranquila, que se chama Teoria do Conto, da Nádia Batella Gottlieb, que era professora de literatura brasileira. E... Oi, Heloísa. E a gente... Então, a professora começava, né? O que é o conto? Aí a gente ainda era bem no começo também da graduação. A gente tinha lido até então... O que eu tinha lido? Eu tinha lido contos na escola, né? A gente tinha... Como é que chamava aquela coleção? Para Gostar de Ler. Para Gostar de Ler, né? Esqueci qual era a editora, mas assim, eu acho que ela ainda existe essa coleção, mas ela tá meio que com uma nova roupagem, mas ainda existe. Então, ela trazia crônicas, volumes de crônicas e volumes de contos. Então, assim, já tinha lido contos, mas também nunca tinha parado para pensar, não, o que é e o que faz a diferença do conto, por exemplo, para o que é uma novela, né? Não a novela de televisão, mas o que é a novela gênero literário, né? E o que é, e o que faz a diferença do conto para a novela, por sua vez, para o romance. Tudo isso, aí quando teve essa disciplina, né, a gente começou a aprender um pouquinho que, assim, tudo isso, a própria nomenclatura, ela está atrelada a tradições literárias e formas com que os países, no italiano, no francês, no espanhol e no inglês, foram traduzindo esses gêneros. Então, na verdade, assim, a gente tem a gente segue aqui no Brasil a tradição francesa de diferenciar os gêneros entre conto, novela e romance. Por essa tradição francesa, dizendo de maneira bem simplificada, o que acontece? Eles vão dizer assim, que o conto é uma narrativa curta, né? Essa tradição vai se apegar, na verdade, à extensão da narrativa, né? Mas essa diferença, na verdade, não resolve muita coisa, né? Mas é uma coisa aproximada, né? Então, a ideia de que, assim, o conto é uma narrativa muito curta e que a gente tem, vamos dizer, um núcleo de acontecimentos, de episódios em que a gente não pode começar a diferenciar em muitos personagens. A gente vai ter 1, 2, 3 personagens, mas o conflito, o foco do conflito vai estar em um. Isso conto moderno, né? Aí a gente volta ao anterior, não era assim. E a novela é como se ela fosse um intermediário. Ela não é nem o conto, com toda essa concentração de conflito, enredo concentrado, poucos personagens, pouco espaço, pouco, né, tempo, mas ela também não tem a dimensão do romance. O romance, como se ele, então, longa-metragem, né? Ele se espraia, você tem subconflitos, mais de um personagem.
ocupando um protagonismo, né? O romance ele pode percorrer uma extensão de tempo ficcional muito grande, né? Pode passar anos e anos, pode ser a trajetória familiar, uma saga, enfim. Então, você tem uma possibilidade muito grande que o conto não, o conto é concentrado, né? E a novela ficaria nesse intervalo, né? Eu falo que segue a tradição francesa porque é na língua francesa que existe essa diferença. Agora, se a gente vai para o espanhol vai chamar o que a gente entende como romance, ele vai chamar de novela, né? Então, o que para a gente é o chamado romance moderno, que é considerado, aí também tem a polêmica, se é o que vem depois do Cervantes com o Dom Quixote, ou se vem do romance inglês só no século XVII, mas o romance moderno, na língua espanhola, ele é chamado de novela, que no inglês é um novel, né? Eles estão assimilados. Então, assim, de toda maneira, o que acontece? Tendo essas diferenças todas, né? E um autor que foi muito importante para teorizar sobre o conto, que aí eu lembro quando eu fiz a disciplina, a professora Nessi sentou com a gente foi ler o texto, foi o Edgar Allan Poe. Ele é que foi um grande autor de contos e ele teorizou sobre o conto, ele quis tentar entender o que era, e então por isso que ele é um marco também do conto moderno, né? Chamado conto moderno, porque ele pensou ali, aí ele que define essa coisa assim, olha, tem que ser concentrado, não pode ter uma série de episódios, então você tem um conflito principal, né? Pouquíssimos personagens, em geral vai acontecer num espaço só, e até nos contos do Poe são um espaço fechado, né? Porque aí os contos dele vão para coisa do mistério, né? E todo esse tipo de coisa, assim, que é super gostoso de ler. Não sei se vocês já leram, mas é uma delícia. Então, essa concentração toda, e que tem que ter um final que surpreende o leitor, né? Um final que desconcerta o leitor não está esperando e de repente vem aquilo, é como se o leitor toma uma rasteira, né? Então é isso, assim, né? Meu Deus, né? Então isso é a partir do Poe. O Poe demarca, só que depois, por exemplo, aí a gente tem alguém como o Cortázar, Julio Cortázar, o autor argentino, muito importante, também consagrado no conto. O Cortázar sempre falava uma coisa que era assim, né? Para falar da diferença do conto e do romance. Ele escreveu os dois, escreveu o romance, escreveu o conto. Mas ele amava os contos. Então, a metáfora dele, que é amplamente repetida, né? Ele dizia o seguinte: o conto, porque o Cortázar gostava muito de boxe, né? Luta de boxe, gostava de jazz e de luta de boxe. Então ele falava que o conto ele tem que ganhar por nocaute, rapidinho, ele tem que derrubar o leitor mesmo. O leitor fica ali, assim, jogado, né? Enquanto o romance não, o romance ele tem que ganhar o leitor por pontos. A vitória do romance não é por nocaute, ele não desconcerta dessa maneira, mas ele vai, porque o romance ele vai trazendo pequenas surpresas, pequenos momentos de encantamento, né? Pequenas coisas. Então, é nesse sentido. Agora, os contos que a gente vê presentes nessa busca do Aurélio Buarque e do Paulo Ronay por tentar entender afinal, o que é esse gênero, eles até contam também que o que acontece? Eles começaram com essa ideia, não, vamos trazer grandes contos, né, da literatura mundial. Conforme eles foram vendo, eles falaram, não, mas se eu pensar, por exemplo, num Maupassant francês, eu penso no Machado de Assis, tá, mas aí eu começo a encontrar motivos que aparecem nos contos deles, que eu consigo ver que eles vinham de antes. Então, acho que tem que dar uma voltadinha, né? Porque eles mesmos, na elaboração do processo, do projeto, quando ainda estavam nesses 3 anos embrionários, assim, né, bolando a coisa, eles viram, não, acho que a gente tem que voltar, a gente tem que ir voltando nas raízes para tentar entender esse gênero nas suas raízes. Quando aí, o que acontece? Por estar muito mais próximo da oralidade, inclusive, a gente vai estar muito mais próximo desse universo chamado de universo do maravilhoso, né? Que é conhecido por vocês quando a gente pensa nos contos de fadas, né? Que foram recolhidos, passados para o escrito a partir, no caso, final do século XVII, pelo Perrault, na França, e depois na Alemanha só no XIX, né? Mas que vem
oralmente, eles vinham oralmente de muito tempo, né? Então, o conto nesses primórdios, longos primórdios, né? Ele tem essa ligação muito grande com o maravilhoso, né? Ele tem uma ligação, assim, com o sentido de, por exemplo, quando a gente pensa no Boccaccio, né? Lá do Decameron e tal, a ideia da moldura. Você tem, assim, são pequenas histórias, uma independente da outra, mas você tem algo que é uma moldura que dá a relação. Então, aquelas pessoas estão reunidas porque elas estão se refugiando da peste. Então, a cada noite, um vai contar uma história. Mas não tem... Se a gente fosse transformar num romance, o que precisaria acontecer? Precisaria ter um diálogo de uma história com a outra. Você precisaria ou que os personagens voltassem, ou se eles não voltassem, você teria que ter uma ligação, né? Um é parente, é filho, sei lá, alguma coisa que... Agora, quando você tem essa junção dos vários contos, ainda nesse formato muito próximo da oralidade. Então, você tem simplesmente uma moldura que marca ali, olha, então hoje a gente pode contar uma história, amanhã a gente pode contar outra, e elas não precisam ter vínculo entre si, né? Então, é um gênero que, nesse sentido, assim, ele vem passando com todas essas marcas e é só mesmo, então, relativamente muito pouco tempo. Então, os contos que vocês leram, eles ainda trazem muitas dessas marcas da oralidade, desse outro jeito de contar, né? Eles são diferentes. Se vocês pegarem um conto do Edgar Allan Poe, vocês vão ver como eles são muito diferentes, né? E se forem pegar contos do começo do século XX mais ainda, e de agora mais ainda, porque aí os de agora já vão para questionar a própria o universo, estatuto do literário, enfim, já vai para uma outra questão dos chamados contos pós-modernos. Mas eu acho que seria legal agora vocês contarem um pouquinho, se vocês toparem, né? Contar um pouquinho o que leram, o que acharam. Eu vou falar antes aqui, porque você foi falando assim, Marina, eu sou uma fã, eu não sou estudiosa de literatura, mas você sabe que eu sou uma fã de literatura, né? Então, é fã mesmo, né? Eu não conheço, não estudei, mas eu faria uma faculdade de letras. Inclusive, eu passei para a UERJ, não fui fazer, tá? Mas, e aí, assim, você falando, me lembrou bastante, primeiro porque a tarefa deles ao ler os textos, né, sobre o debate historiográfico dentro do campo da história moderna, eles têm uma ficha de leitura onde eles completam, eles fazem um exercício de ver que por trás daquele texto, né, que ele está lendo, existe uma estrutura. Né? Existe um objetivo, existe um objeto, existe um debate historiográfico, existem críticas, né? Então, eles vão esmiuçando essa leitura. Então, a leitura passa, eles conseguem enxergar um esqueleto. E quando eu estou falando consegue, porque eles estão me dizendo que estão conseguindo, e eu estou vendo na ficha que eles estão conseguindo, entendeu? Então, assim, que existe uma estrutura, que não foi uma coisa que sentaram ali sem ter o que fazer e foram escrever, entendeu? Que existe fonte, que existe pesquisa, né? Ótimo. E quando você fala e aí agora eles leram os contos, né, pensando nessa dimensão de uma fonte dentro do campo da história. E aí você traz a dimensão de que dentro dessa fonte também há uma estrutura, né? Que a gente precisa saber desde como que ela foi produzida e o contexto de produção. Sim. Então, você mostra como que a gente tem que prestar atenção, pode trabalhar, devemos trabalhar, mas a gente tem que saber quem foi que publicou, quando foi que publicou. Tudo isso é a história do que você está fazendo, né? Então, e eu esqueci de falar, gente, que a Marina está aqui falando com a gente sobre contos, sobre o mar de histórias, mas a Marina poderia falar de outro autor que também consta na lista, que é o Coni, né? Que ela fez a biografia do Coni, fez um pós-doc sobre o Coni e também aparece. Então, o Coni tem um monte de obras aí na lista, né? Tem um monte. Ele ganha até do Aurélio, na verdade, né? Porque o Aurélio foi só essa coleção. Desculpa aqui, vou tirar aqui. Então, eu acho que quando você coloca isso, né? Ainda que a dimensão... Você está dizendo... Eu acho que o que a gente deve pensar? Porque trabalhar a história e literatura
precisa também saber disso. Não é só a gente pegar a fonte por si só e mergulhar ali. Não, a gente tem que saber como foi que a gente acessou aquilo. Né? Então, e aí implica em quem foi que traduziu, qual o interesse de quem traduziu, quem foi que publicou, como foi que você acessou. Então, existe toda essa dimensão que eu acho que você falou que a gente precisa ver, e fica mais fácil de entender quando você fala. Né? Acho que, assim, mais uma vez, né, eu gosto de falar que houve esse episódio, mas assim, eu estou falando e também dou aqui, foi publicado nos jornais, né? Foi publicado pelo G1, né? O memorando, né, de 4 de 2020 da SEDUC, se existem matérias no jornal que falam disso, como existe também a resposta que a SEDUC deu ao MPF justificando por quê. Então, eu vou dizer aqui a fonte também, né? Governo de Rondônia responde ao MPF após ordem para recolher 43 livros de escolas públicas e repete, documento não oficial. Então, houve uma resposta, o caso foi resolvido. A gente não está entrando aqui no debate sobre o que isso... Não, a gente interessa conhecer essa lista. Isso. Conhecer essa lista, porque não há nenhuma pendência jurídica, o caso foi resolvido, foi esclarecido, está nos jornais e está disponível para todo mundo ver. A secretaria não se omitiu de responder, né? Mas alguém pensou essa lista, a gente não sabe quem foi, a gente não sabe, né? Não, parece que não foi uma coisa oficial, que era uma discussão entre eles, mas o fato é que ela existe, então, para a gente, ela interessa por isso, né? Ainda que ela não tenha sido proibida, os livros não chegaram a ser recolhidos e tudo mais, a gente só pensa na dimensão, como que faz uma lista dessa e como que coloca? Assim, já não pode proibir, e como que coloca assim, os absurdos vão surgindo, né? Mas eu acho que você também falou que eu acho que o grande medo é o grande público, é justamente o que eles pensaram sei quantos, já nem sei fazer cálculo mais, né? Quantos anos atrás, né? Lá na década de 40, que era conquistar o grande público, era conquistar quem não conhece a literatura. E quando você vê, assim, e eu tô lendo devagarinho, mas eu tô lendo, né? Eles têm todo esse cuidado que você falou, que os meninos não estão lendo todos, né? Mas assim, eles têm todo o cuidado de dizer, olha, isso aqui a gente está dizendo, assim, essas milhões de notas, elas são necessárias, sabe? Sim. Então, elas não são cansativas, porque às vezes a gente lê um texto, é muita nota, e tu fala, por que não colocou isso dentro do texto, meu Deus do céu? Fica colocando um monte de nota. Mas ele não, ele vai ali explicando pra gente. Então, tem todo realmente um caráter didático que você destacou bastante. E eu te agradeço, porque eu acho que essa outra dimensão, assim, o meu papel aqui é incentivá-los, né? Então, mesmo que não for fazer pode fazer continuar pesquisas dentro do campo da história, em diálogo com a literatura, como também pode ir para a literatura e dialogar com a história, né? Mas essa dimensão, né, do documento e da produção, olhar que sempre por trás há uma estrutura, né? Por exemplo, você quando fala do Allan Poe, né? Eu cheguei nele por quê? Por causa dos mistérios, né? Aí você vê que existe toda uma estrutura para ele te pegar no mistério, né? Assim, né? Você chega nele, eu cheguei, claro que foi por causa do mistério, mas então isso, eu acho que é isso. Então eu te agradeço demais porque dá essa dimensão para eles pensarem em TCCs, pensarem em projetos de pesquisa em mestrado, que agora a gente tem aqui, né? E com produções, seja ela qual for, mas a gente sempre pensando nesse detalhe, né? De pensar como uma fonte que você tanto fala, assim, de editora, de quando foi, de por que mudou, né? Que isso assim, é maravilhoso. Então, eu te agradeço demais, obrigada por isso, mas você é maravilhosa mesmo, e eu deixo aqui registrado. E agora vamos ver que eles leram os contos. Quem vai começar falando um pouco do que achou dos contos? Quem vai começar, gente? Senão a gente tem que ir em ordem alfabética, né? Nós a gente vai ter que ir em ordem alfabética. Não, agora eu nem vou por ordem alfabética, eu vou por quem está em ordem aqui na minha tela. Não vai, não? Vou chamar, hein? Posso chamar?
Ó, pensem assim, que vocês vão falar tranquilos, como é que foi. Eu falei, gente, não é para dar palestra, não. É a Marina que vai falar sobre o conto. A gente só quer que vocês falem o que foi que vocês acharam do conto. Vai lá, Heloísa, tu que apareceu agora, que eu vi que tu apareceu com vontade. Eu vi que ligou a câmera para isso. Fala qual foi o seu conto e o que você achou. Ai, calma aí que eu tô rindo. Não foi muito com vontade, mas vamos lá. Assim, pelo que a senhora falou, é que eu contei aula passada e eu não entendi muito bem a sua explicação sobre o que a gente poderia ter feito em relação ao conto, né, professora? E aí eu vou falar sobre a impressão que eu tive do que eu li, não muito focado nas fontes em que o autor estava falando. Eu li sobre um conto do Charles Seurat, eu acho, não sei pronunciar. Vamos ver aqui qual é. Escritor francês, em que ele vai falar sobre um pequeno romance, né? Pela sua explicação. Não, são todos contos. No caso, sim, aqui, são todos contos. Como a senhora explicou, é algo bem focado no conto mesmo, uma história bem curta. Mas né? Qual é a história? Qual é a história? Pra gente achar, que eu também estou procurando. História daquele que se fez mudo para obedecer à sua dama. E, afinal, a desposou. O título é esse? Aparece assim, de A Casa dos Jogos, de Charles Seurat. A Casa dos Jogos, já achei. A Casa dos Jogos. História daquele que se fez mudo para obedecer à sua dama e, afinal, a desposou. Tá bom. Sim. Aí, mas o que você acha? Você gostou? De quando é o conto? Você viu a data? É do século XVII, eu não consegui entender qual o ano em que foi escrito mesmo, mas é do século XVII, né? Em que esse autor ele era muito, digamos que, prestigiado, e as obras dele eram muito lidas nessa época, né? E que acabou, de certa forma, caindo no esquecimento pelaquela breve explicação que aparece na primeira página, né? Assim, eu achei até um tanto problemático pela forma que o romance dele se estende, né? Pela forma que um jovem fidalgo se apaixona por uma moça em que ele vai lutar na Itália, né? Ele é francês, e após o seu rei ficar preso naquele lugar, e ele, em vez de voltar para a casa dele, né? Para o país dele, ele permanece nesse lugar, não só motivado por essa disputa, né? Mas também pela paixão que ele descobriu por essa moça chamada Aurélia, uma jovem viúva. Né? E aí... Desculpa. Pode falar. Não, eu achei aqui... Charles Sorel, de 1597 a 1674, prosador francês, hoje esquecido, foi um dos escritores mais lidos de sua época. Do seu livro A Verdadeira História Cômica, de Francion, de 1622, se tiraram 60 edições em vida do autor. Muitas datam dessa narrativa o nascimento do romance de costumes na França. Então, é bem isso que a Marina estava falando, né? Eles ainda estão em transformação, né? Então, é isso. Tá bom, Heloísa, quer falar mais alguma coisa? Não muito. Não. Assim, eu acho muito esse negócio de gostar, eu acho muito dividido, eu acho. Porque é uma história que a gente pode até ver como algo legal ou não, porque um homem fica por um ano sem falar por obediência a essa amada para ela, digamos, que ceder e ficar com ele. Eu acho meio estranho. Sinceramente, eu achei problemático isso. Me obedeça, senão eu não vou ficar com vocês. Eu achei problemático. Eu já fiquei apaixonada. Eu sou o contrário. Ele ficou um ano mudo. Nossa, porque ela, assim, né? Ela tem uma visão muito ruim dos franceses, que achavam que eles eram muito infiéis, que, digamos, que não prestavam e tudo mais. E ele, para mudar essa visão, né, que ela tinha, ele obedece ela, e também para pagar a língua, né, dele, porque ele sai falando mal das pessoas e tal, principalmente para atingir essa mulher. Então ela tenta se vingar dele.
fique 1 ano sem falar, que talvez eu te dê uma chance. E assim aconteceu, e eles se casam no final. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Eu gostei do conto. Mas o conto é isso, é legal que provoca, né? E a gente vê as novas gerações tendo outras sensações, se questionando sobre outras coisas, né? Isso é ótimo, né? O interessante é que ele escreveu isso em 1622 e está provocando vocês hoje em dia, né? Assim, consegue mergulhar no nosso cotidiano, né? Assim, é impressionante como a gente começa a pensar e aí é isso, é muito de tocar a alma mesmo, né? E das questões que te pegam, assim. A gente nem está querendo isso, assim, a gente está querendo aqui mais comentar mesmo, claro que vocês podem falar se gostaram, não gostaram, né? Mas é mais para ver como é que foi esse mergulho, esse contato. Valeu, Heloísa, adorei. Obrigada, tá? Quem vai? Quem levantou a mão? Foi a Maria Luísa antes da Mila. Tá, Mila? A Maria Luísa tinha pedido antes. Vai, Maria Luísa. O meu é sobre a lenda dos bailarins, que é de Padre Manuel Bernardes. Nova Floresta, em cima, que tá escrito no conto. Se a gente achar, que eu também vou procurar. Qual é o nome? O nome? É Manuel Bernardes, é um padre. Pelo nome aqui tá pequeno. O título do conto qual é? No começo tá escrito Nova Floresta, mas aí fala sobre o texto e depois é que começa o conto, né? Que é a lenda dos bailarins. Isso. Nova Floresta, achei. 173. Deixa eu ver aqui. Mas pode falando, eu já achei aqui. O meu de início, ele explica bem qual era o conceito, que ele era um padre muito respeitado, muito culto, muito etc, né? Muito bom. Mas eu também achei o meu levemente problemático, né? Assim... Levemente é bom. Levemente é bom. Ele começa, né, bem lúdico, porque é como se um dos padres, dentro de uma missa de Natal, tivesse jogado uma maldição a um grupo de pessoas, entre eles homens e mulheres, que estavam dentro de um cemitério, bebendo, festejando no dia de uma missa de Natal, o que o padre achou, né, horripilante, no caso, e amaldiçoou eles a viverem 1 ano dentro desse círculo de festas, rodando e sem ninguém conseguir tirá-los. Aí ele prossegue até o final desse 1 ano, né, dessa maldição, e diz que poucos conseguiram sobreviver e que as mulheres, principalmente por serem de sexo frágil, aí que eu já, menina... Tá bom, então, né? Aí as mulheres foram as primeiras a morrer e alguns homens também. Foram poucos dos homens que sobreviveram e tiveram sua redenção e foram linkados à igreja, conseguiram, né, a sua desculpa, sua redenção perante a igreja e etc, né? Aí eu fiquei assim, né? Aí eu fui pesquisar sobre esse conto por fora, porque lendo, eu falei, gente, o que quer dizer com isso? Mas eu fui me colocar na época, né? Dentro dos preceitos religiosos, etc., o que eles estavam querendo dizer, aí eu entendi melhor. Mas o conto em si, a gente vendo do futuro, né, é complexo, eu acho, e é bem estranho, né, a diferença de... Eu marquei eu li o texto, né? O teu tá marcado, uma parte, eu acho que você viu aí, né? Que eu li. Assim, e era que um homem plebeu, por nome Otério, com outros 15 companheiros e 3 mulheres, dançando e cantando todos juntos no cemitério, faziam um notável ruído. Mandou-lhes, pois, o sacerdote dizer pelo sacristão que se quisessem arquitetar, porque não era aquele o modo agradável a Deus de festejar noite tão santa. Exatamente. Né? Então, e eu marquei, porque eu adorei. Eles estavam porque não era o que a igreja... Amei também. Não era o que a igreja concordava com uma celebração do nascimento de Jesus, Filho de Deus, etc, né? Mas o legal é que eles estavam fazendo. Entendeu? Então, assim, você já pensa na dimensão de que, então, mas tinha gente fazendo isso. Então... Eu não pensar na proibição, mas pensar também na prática. Aí eu gosto porque eu acho que tem gente fazendo. Se proíbe é porque tem gente fazendo. Tem gente dançando, se esbaldando no cemitério. Aí eu vou e gosto. Marquei aqui. Mas é legal, assim. Com certeza. E para o padre ter se proposto a escrever um conto que traz isso, é porque tinha, né?
porque eu só queria comentar bem rápido, antes de passar para a Mila, né, que vai falar, uma coisa importante, de todos esses contos, para vocês observarem, uma das diferenças que eu não tinha falado ainda, que em relação ao conto moderno e depois contemporâneo, né, aqui nosso e tal, pós-moderno e tudo, vocês podem reparar que todos esses personagens, eles não são exatamente personagens no sentido individualizado, como a gente tem, se vocês forem pegar um conto escrito hoje, ou no começo do século XX, enfim, em que você vai ter aquele aprofundamento, né, na personalidade do personagem, ele se configura mesmo como um personagem. Aqui, esses personagens, tanto do conto que a Heloísa falou, quanto da Maria, todos eles, né, são mais tipos delineados, né, assim, que a gente tem algumas características, mas assim, a gente não tem a interioridade deles, não tem conflito psíquico, nada disso, né? Então a gente conhece eles bastante por fora. Isso é importante também de perceber, porque isso vai mudando bastante, né? À medida em que o gênero vai se modificando, o que vai acontecendo é que dessa exterioridade vai se indo cada vez mais para a interioridade, né? Eu não tinha falado isso, isso é importante também. Muito bom, muito bom. Que agora a Mila. Obrigada, Maria Luísa. Já marquei aqui seu pontinho, tá? Mila, qual é o seu? Oi, gente. O meu é o dos coisas seria, dos jogos seria. Peraí. Isso, dos jogos seria. Ele é de Otto Melander. Joco seria 134. Isso. Se eu não me engano, ele é de 1925, esse conto. E eu achei ele muito engraçado. Eu lendo ele... É o da mulher e o cachorro? É da mulher Isso, e o cachorro. É a mulher e o cachorro. Esse eu consegui até, com a palestra da Marina, perceber que eu realmente não esperava o que ele diz no final. E é uma história onde o marido vai fazer uma viagem e ele pede para uma outra pessoa passar um recado para a esposa, dizendo que ela não poderia, em hipótese nenhuma, falar com o padre. E aí, tudo bem. Só que quando chega lá, o cara que foi incumbido dessa missão, ele conta que ela não poderia fazer carinho no cachorro e nem sentar em cima do cachorro. E ela fica sem entender nada, não é, gente? Mas ele sabe que eu nem chego perto desse cachorro. O que ele tá falando pra eu não mexer no cachorro? Aí ela vai, durante o dia ela vai dar comida pra ele, faz um carinho, vê que não acontece nada. Ela vai sentar aqui pra ver o que acontece. Ela senta e o cachorro morde ela com tudo. Ela vai parar no hospital, no caso, vão lá cuidar dela, ela fica de cama. O marido retorna e vê ela naquela situação e fica sem entender nada. E ela vai e briga com o marido. Por que você falou que não era para fazer carinho no cachorro? Não era para sentar nele? Agora eu tô aqui. E aí o marido vai cobrar o mensageiro logo explica. Aí que foi que eu achei engraçado. É claro que eu inventei uma mentira, porque você sabe que mulher faz tudo que proíbe. Se eu tivesse contado, ela na hora ia ter falado com o padre. Na hora ela ia ter feito. Tá vendo como é que... E ele diz, né? A minha teoria foi comprovada. Porque ela fez tudo com o cachorro que eu disse que ia não fazer hipótese nenhuma. Eu achei engraçadíssimo. Até pra perceber um humorzinho assim da época, né? Porque é bem engraçado. Claro, também faz uma crítica que as mulheres fazem tudo que proíbe. Mas eu também entendi no sentido geral de que qualquer um se proíbe, a pessoa vai lá, quer fazer. E foi muito engraçado. Eu acho que a gente também tem que pensar no como que eles estão vendo as mulheres. Eu acho que isso mostra, né? E como que ela sempre é a quem engana, é a quem vai trapacear, né? Vai fazer... Também até a Caixa de Pandora, outra vez em que a mulher é vista como fofoqueira. Um conto da Luísa, quando a Luísa contou, que é a mais fraca. Então dá para ver que nessa época eles enxergavam a mulher de tudo quanto é ruim e tudo pior. Tudo quanto é ruim. Mas e eu marquei do seu, né? Eu, porém, inventei outro recado. Por saber do costume que tem as mulheres de fazer precisamente o que lhes proíbe. Então, assim, olha como é que isso está no imaginário, no cotidiano, no que eles estão falando, num ponto que é do século XVIII, né? Parece, né? Do fim... Não, é? Acho que é antes, deixa eu ver. Antes, ele é de 1571, 1604, figura aqui como representante de um gênero literário da Renascença. Então, de antes. Então, acho que essa dimensão, vocês estão falando, eu estou lembrando deles, né? E tem alguma coisa que para piorar, ele ainda comprova, né, no próprio conto dele, que a mulher vai e faz tudo mesmo, que não era para fazer.
trazendo esse imaginário para quem está lendo pensar, é verdade. É verdade. Mas acho que é isso, né, Marina? A gente pensar também na dimensão do momento que eles estão escrevendo, o que eles estão pensando, né? Quais são as representações e tudo mais, né? E essa figuração da mulher como, no fundo, a representante do mal, né? Assim, do mal, né? E isso percorre muitos séculos e séculos e séculos, milênios, né? E ótimo, Mila, obrigada, tá? Quem vai agora? Vai falar, não, vou chamar o Lucas, que é o que está aparecendo aí para mim. Lucas, você... Acho que o João Vitor pediu aqui a palavra. João Vitor, desculpa. Vai, João Vitor, se salvou, Lucas. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu, João? O meu conto, professora, é o das novelas de Agnolo Firenzo. Italiano me quebra. Logo no início. Não, a gente não está pedindo o italiano de vocês, não. A gente quer o que vocês pensaram mesmo. Ok. Eu achei um conto até que interessante, professora. Eu achei muito bacana. Quando eu li, a primeira vez que eu li, né, eu não achei tão interessante, porque eu li assim, eu busquei dar uma detalhada, mas não foi aquela... Aí depois eu reli novamente, fui dar uma pesquisadinha por fora, eu achei realmente muito interessante, como a Luísa falou das outras vezes, a gente dá uma outra pesquisada para ir como era o contexto da época, e a gente vai vendo que tudo vai se encaixando. É um conto que ele fala logo no início do que se trata. É a história de dois amigos, que um acaba se apaixonando por uma viúva, e só que, na verdade, ela meio que utiliza ele. Aí volta a figura da mulher novamente ser a maquiavélica da situação, ser a pessoa do mal. Ela utiliza ele porque, na verdade, ele é rico, ele tem posses, no caso. Então, ela acaba roubando ele, mas ela não gosta dele, ela não ama ele. Ela só quer se casar com ele pelas posses dele. Aí, depois que ela consegue isso, ela acaba meio que desprezando ele. Ela despreza ele porque ela já tem acesso às riquezas dele e tudo, e ela acaba roubando essa riqueza dele, e ela aí ela acaba encontrando um amante, ele comete um crime, e o amigo dele acaba ajudando ele, no final ele é condenado à morte, mas ele acaba sendo libertado. Eu achei muito interessante que é um conto que ele não foca só no romance, ele vai para um lado mais da amizade também. O amigo, mesmo ele, com certeza, falando com ele, orientando ele para que ele não fizesse aquilo, vendo a situação de fora, ele acaba não ouvindo ele. O amigo nunca o abandonou, é tanto que no final até intercede por ele e impede que ele venha a ser morto depois. Eu achei muito interessante, professora, achei muito bacana esse conto. Gostei. E ele vive de 1493 a 1543, então eu acho que o seu foi um dos mais antigos que a gente leu, que a gente conseguiu ler, né? Muito bom, João. Muito obrigada. Vou comentar uma coisa bem rápida, Dani. Claro. Então, assim, vê que é o segundo já que aparece a viúva, né? A figura da viúva é uma figura, então, é um arquétipo ali que acaba aparecendo em várias obras literárias também ao longo do tempo. Ora como vítima, ora como muito esperta, como no caso de vocês dois aí, né? Tanto da Heloísa, que aí ela vai impõe as condições, vai ficar mudo e tal, né? Quanto aí que dá o golpe. E toda a própria questão o que a gente chama de golpe do baú, né? E tal, também vai aparecer de várias versões, né? Ora é a mulher, ora é o homem e tal, então tudo isso. Mas, então, eu acho que... Nossa, Dani, muito legal você ter pedido para eles lerem, porque isso diz muito da época, né? Fantástico. Porque leva eles para o universo do que eles estão aprendendo, né? Assim, como é que é a mentalidade, como é que é, né? Eu acho que era essa a ideia. Porque, assim, eu acho também, Marina, assim, eu venho de que você... Quem te ajuda na história é a literatura, mesmo que você não trabalhe diretamente com ela. Você não consegue escrever se você não lê. Então, assim, mesmo que você não estude a literatura em si, né, você não vai conseguir produzir se você não tiver se você não mantiver o hábito, né, de consumir literatura. Eu acho isso. Então, isso ajuda demais. Então, eu sempre forço, né, para que eles tenham esse contato, né, e acabem incorporando isso no cotidiano deles, né.
Quem vai mais agora? Agora é o Lucas. Agora é o Lucas. Vai, Lucas. Já computei o João. Tá bom? Eu fiquei com o texto do Daniel Defoe, História Política do Diabo. É um dos que eu mais gostei. Eu gostei bastante dele também. O texto ele me deixou dividido, eu fiquei com duas interpretações deles, assim, eu vou tentar ver se vocês conseguem me dar uma luz. A história, basicamente, é uma mulher que é viúva, ela decide alugar alguns quartos do apartamento dela para conseguir arcar com as dívidas, e aí vai algumas pessoas, entre elas um relojeiro. Aí ele trabalha lá e algumas pessoas vão visitar, vão fazer serviços com eles. Até que certa vez um casal vai subindo as escadas para ir no quarto onde estava o relojeiro. E aí, chegando lá em cima, eles veem que o relojoeiro estava enforcado, estava se enforcando. E aí, quando eles pensam em reagir, do nada, sai das sombras, de um lugar onde eles não tinham visto, um homem coloca um banco, sobe no banco, tira do bolso uma faca e fica lá. Só que aí ele fica olhando e ele dá um sinal para as pessoas que estão em cima, estão vindo pro casal, de que para eles não virem, que ele vai conseguir resolver o problema. Só que ele não faz nada. E o pessoal vai entrando em pânico. Aí a mulher fala: por que tu não corta logo a faca? Aí ele dá novamente um sinal e não corta a corda. Até que aí o cara, o rapaz estava se estressa de vez e vai lá, e quando ele chega lá dentro, ele percebe que não tinha homem nenhum. E aí ele fica apavorado, e o que eu achei interessante desse conto, diferente dos outros, é que nesse daqui, a mulher, o cara, ele se sente apavorado, não consegue fazer nada, e a mulher vai lá e corta a corda com uma tesoura. E o conto não diz, o autor até comenta, que o conto não diz se conseguiu salvar ou não o rapaz. Só que, e aí a interpretação que ficou para mim, tipo assim, tentando pensar na época, é se o texto é tipo quase como uma forma de tratar o imaginário da época, de como as pessoas viam o suicídio, né? Tipo, você tá se matando é por causa que você tá corrompido pelo demônio, o demônio tá tentando te matar. E esse homem que estava lá com a faca e não cortava a corda era o demônio garantindo que o rapaz morresse. Ou então se é só outra coisa da época mesmo. Acho que foi mais ou menos assim que eu entendi do texto. A Marina, é difícil que é o Defoe, né? Ele vai fazer um monte de coisa. Assim, ele vai aparecer em vários momentos. Então, eu acho que é meio uma pegadinha o conto dele. Ele não te dá uma resposta óbvia do que foi que aconteceu. Ele faz você ficar, né, com aquilo. Ele provoca isso em você, né, Marina? Já é um conto diferente, bem diferente, por exemplo, do João Vitor, que pegou um lá, né, de 1500 e pouco, assim, né? A gente já andou bastante. Então, o Daniel Defoe, ele é, inclusive, considerado um dos iniciadores do romance moderno, né? Do romance como gênero moderno. Então, já entra mais essa questão, começa a entrar esses dilemas morais, esse tipo de coisa, assim. Então, você sai do só exterior dos personagens, né? Assim, você começa a entrar nessas coisas, mas... Então é difícil mas eu acho que porque eu acho que ele deixa meio que aberto. Ele quer que você fique imaginando várias possibilidades. Eu acho que eu entendi desse jeito. Aí tem a nota, nada posso dizer com segurança sobre o resto da história. Quer dizer, ele vai te provocando, né, a pensar, e tem que ter muito domínio para fazer isso, para fazer você imaginar várias coisas, né? É muito difícil, mas é um autor que é muito estudado, inclusive por historiadores, vai aparecer demais, assim. Muito, né? Para estudar século XVII na Inglaterra e tal. Muito. Assim. Então, obrigada, Lucas, que bom que você gostou. Quem mais vai falar aqui? Vinícius, está aí, Vinícius? É o próximo da lista. Vamos ver. Qual foi o seu, Vinícius? Eu fiquei com o Belfegor, de Nicolau Machiavelli. Como a senhora mesmo disse, só disse que eu ia gostar, de fato, eu gostei. Eu tive uma pequena dificuldade quanto a algumas partes, porque não era uma linguagem que eu estava acostumada a ler. Só que, no geral, eu gostei muito. Em resumo, ele começa o conto com os demônios tendo uma discussão, porque
Porque basicamente tem muita gente indo pro inferno e, de certa forma, eles culpam um casamento. Pelo menos foi assim que deu a entender. E os demônios ficam curiosos com aquilo. E eles decidem que vão enviar alguém. E eles decidem enviar justamente o Belfagor, que é um príncipe do inferno. Nisso ele pega, eles têm um acordo, ó, você se casa, passa tantos anos, depois você volta e conta pra gente. Ele acaba se casando em Florença, e de certa forma, antes de concluir os 10 anos, ele já está totalmente arrependido de ter se casado. Ele já está totalmente arrependido, ele falha, os negócios dão errado, a mulher dele não tem controle, fica gastando demais, e ele pega e acaba fugindo. No que ele acaba fugindo, ele conhece um camponês, e ele fala que se esse camponês ajudasse ele iria transformar ele em rico. De certa forma, isso acontece, só que ele pega e fala, ó, eu te ajudei, mas a próxima vez que eu te ver, eu vou arrebentar contigo. Ele tenta fazer isso mesmo de fato, acaba que o demônio, ou o cara decide fazer tanto barulho, e de uma maneira que lembra a esposa que o Belfagor tinha despojado, e o Belfagor fica com muito medo e corre pro inferno, mesmo não tendo sido cumprido os 10 anos. É basicamente isso o conto. Mas é muito bom, né? Tem uma passagem aqui que eu marquei. Os próprios diabos que trouxeram comigo como domésticos preferiam voltar aos fogos do inferno a viver no mundo às ordens daquela mulher. Então, assim, vocês vão falando, eu vou lembrando, né? Mas é mais uma vez, de novo, olha como é que a figura da mulher volta a aparecer, né, Marina? De novo. E assim, eu acho que você não está habituado, né? Ninguém está habituado a ler. E a proposta é justamente essa, te tirar da tua zona de conforto, né, Marina? Era essa a ideia. Porque a linguagem é outra, é tudo outro. Né? É muito diferente do que a gente está acostumado. Muito diferente. Fala, Vinícius. Outra coisa também que, conforme eu fui lendo, principalmente essa parte do casamento, quando ele começa a aborrecer e prefere voltar para o inferno a continuar o casamento. Que eu achava que era algo mais recente dos homens, principalmente, ter medo de casamento. Era algo que eu sempre, na minha cabeça, não, isso deve ser recente, que esse medo de casamento. Mas não, era século XV, XVI. Século XV, XVI. Mas também, se olhar o contexto da época, a maioria dos casamentos, principalmente na nobreza, era mais político. Então, vocês raramente se casavam com alguém que você gostava. Sim. Que dirá você aturar essa pessoa. E orava, se gostando já tá ruim, tu imagina se gostando. Não, Marina? Entra no amor romântico, né, Marina? Aí depois também é outra coisa. Outra coisa, sim, que aí é bem legal. Nossa, essa pesquisa sobre amor romântico é muito interessante também, né? Como foi construído, né? Como foi construído. Ainda é forte, né? Ainda é o que nos move, né? Ainda não conseguiram inventar outra coisa, mas quem tiver ideia, pode botar aí no papel que a gente está aceitando, né, Marina? Vamos lá, quem mais? Obrigada, Vinícius. Adorei você contando. Ele contou uma coisa, ele ficou mesmo indignado com a história do diabo, né? E mais agora, os três aqui que eu não estou vendo. Stephanie, quem é que falta? Não, dois. Stephanie e o Jefferson, né? Oi. Liz Barbosa também, não é? Não, eu não sei mais. Deixa eu ver. Falta eu também. Leires está aí, gente. Isso. Leires, isso. Então, eu acho que falta Stephanie, Jefferson e Leires, não é isso? O Jefferson não está aqui? Ué, estou sim. Né? Então, falta o Jefferson, é isso mesmo, né? Leires e... É isso mesmo. Então, quem vai agora? Stephanie, Leires ou Jefferson? Eu. Vai, Stephanie. Você é o do... As Noites Divertidas. As Noites Divertidas. Do Straparola, se não me engano. Straparola. Não sei se falei correto. Vai falando aí, vai que eu vou achar ela aqui. No caso, o conto, né, conta a história de um monge Dom Pompório, que
ele é muito guloso, mas muito guloso mesmo, que ele come a comida tanto dele quanto dos colegas dele, né? É bem curtinho. Até que um dia ele é chamado a atenção do abade, né, da igreja. O abade o questiona: "Ei, você não tem vergonha de comer tanto assim?" E ele rebate esse abade com uma fábula, né, da água, do vento e da vergonha. "Não, eu não tenho vergonha." Até porque ele tá comendo lá e as pessoas estão falando dele, ele nem leva pro coração. Ele não liga porque as pessoas estão falando dele. E é basicamente isso o conto. Também a vergonha, né, é descrita na fábula como uma pessoa, acho que, deprimida. Pelo menos foi o que eu percebi. Eu acho que eu até marquei no teu texto marcou lá, vergonha, né? Porque como que isso, o que é ter vergonha, né? Assim, como que isso também eles estão pensando, né? E sabe-se apenas que é autor de Noites Divertidas, de 1550, coletânea de 73 contos, muito apreciada na Itália e na França da Renascença. O título, que por si só revela a influência de Boccaccio, explica-se por serem as histórias contadas em 13 noites de carnaval por um grupo de fidalgos e fidalgas, né? Então, também é um conto do século XVI, né? E estou pensando vergonha e tudo mais. Muito bom. Obrigada, Stephanie. Que bom que você gostou. Você falou que queria ler mais, podem trocar os contos aí também, tá? Que mais? Jefferson, vai lá, Jefferson. Deixa eu ler. Dani, rapidinho. E os personagens em geral? Não, imagina, fidalgos, reis, rainhas e tal, e a igreja, né? Os personagens. E a igreja sempre aparece, sempre vai repetindo, né, Marina? Sempre repetem esses daí. E as festas, né? A gente já viu festa no cemitério, de ser festa religiosa, festa de carnaval, né? Sempre tem também o universo das festas também, acaba aparecendo bastante. Bem legal. Então, olha quantos aspectos a gente consegue tirar, né? Então, vai, Jefferson, vai. Tá bom, lá vou eu. Liga a câmera, Jefferson. Tira meu notebook tá sem câmera, professora, Tu desculpa. pegou primeiro o livro do papagaio. O teu Isso. aqui. Isso. O livro do papagaio. Ele é um conto, né, que começa explicando que o papagaio ele tem a missão de contar contos para a esposa de um homem, se eu não me engano, enquanto ele viaja, para que ela não venha a adulterar o casamento, porque se ele adulterar, ele também vai morrer por ser uma testemunha incômoda. Ele explica que o conto, que esse livro, ele tem indícios de proceder da Índia, do hindu, né? Mas também já foi passado para a Pérsia e para os turcos. E tem de 1500, fala assim. Então, eu creio que é isso. O conto que eu vou ler, que eu li, foi a história da donzela de Pau e seus adoradores, que fala sobre 4 viajantes que pousaram num lugar bastante perigoso, numa certa viagem, e eles começaram a fazer vigília. Cada um tomava um quarto da noite, e quando eles estavam começando a pegar no sono, eles começaram a trabalhar, e nesse trabalho eles conseguiram. O primeiro foi uma pessoa que trabalhava com madeira, depois foi um que trabalhava com com ouro, e outro com vestuário, e o último foi o monge, que fez a oração, e uma alma que veio do céu, apossou daquela estátua e transformou ela em humana. Então, eles, quando acordaram, se apaixonaram pela estátua, e começou a ter uma vontade, dizendo que a estátua pertencia a um. E isso foi levando a viagem até um certo lugar, e todo mundo que via a estátua, qual que tinha o dever de resolver a situação, acabava se apaixonando. Em um certo momento, no final, para resolver isso, eles pedem o monge para fazer uma oração, e a estátua é engolida por uma árvore. Aqui eu vou destacar aqui, né, Jefferson, o livro, aqui teve muito do próprio Paulo, né, que eu acho que era quem dominava mais, né, Marina, o sentido profundo. O livro do papagaio escapou aos tradutores persas e turcos. Guardam eles, no entanto, outro caráter essencial da coletânea, o didático. Intensificaram-se até inserindo aqui e ali provérbios muçulmanos
e versos do Alcorão. Então, eu acho que, como é o primeiro conto, né, Jefferson, para quem vem do primeiro livro, você percebe bem esse momento de transição que eles estão fazendo ainda para chegar lá. Você pegou bem essa virada, né, de um para o outro. Mas você gostou? Eu gostei, só que quando me mandaram o PDF, me mandaram com o texto todo cortado. Eu tive que ir atrás do livro. Eu acabei baixando os 10 volumes e achei muito interessante. Mas por que você não entrou em contato comigo? Tava lá eu mandei para a Heloísa, era só tu falar comigo que eu corrigia. Não, eu tive curiosidade, então eu fui atrás. Eu comecei a gostar. Mas eu gostei muito, porque me lembrou do tempo de escola, quando eu estudava esse negócio de conto. Eu corria porque eu não gostava de ler. Até hoje, eu acho que eu não gosto muito de ler. Mas como é que você está fazendo faculdade de história? Você gosta de ler, menino? Eu estou tentando, professora. Não, calma aí, um milagre de cada vez. Pode começar a gostar já. E eu gostei muito dos contos. Então, assim, principalmente esse, porque realmente leva a gente a pensar em várias situações da vida. Porque se você começa a pensar que tudo que você vê, você vai gostar, se torna uma pessoa egoísta. Você não pensa no próximo, você acha que o único trabalho fez toda aquela obra, e não foi o trabalho dos 4 que fizeram aquela obra. Então, tornou um pensamento meio que egoísta, que eles queriam uma única obra só para um. E a obra era dos 4. Sem o monge não haveria vida, sem o ourives não haveria a joia, sem a pessoa que fez a roupa, que eu esqueci o nome, não haveria roupa. E sem a pessoa que trabalhou com a madeira, não haveria estátua. Muito bom, muito bom. Ele tem esse caráter também, né, Marina, de querer dar essa lição na gente, né? Sim. Então, antes do conto moderno, a partir do conto moderno lá com Poe e tal, não, aí não tem mais nada de querer dar lição. Mas antes, né, o gênero, ele sempre tem muito essa coisa moralizante, exatamente, de dar uma lição. Inclusive, alguns dos contos presentes, principalmente no primeiro volume, né, estão mais para fábulas e tal, né, em que vem bem a coisa da lição de moral do que de um conto por si, assim, né? Mas, tipo, a gente viu do Defoe aqui, tipo, inventa, pense no final você, né? E vamos lá agora, encerrando então com a Leiris. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Meu conto foi Menon, ou a Sabedoria Humana, que eu achei muito interessante. Tipo, muito interessante porque se fala de sabedoria. E o personagem, ele tá justamente procurando, vamos dizer assim, uma sabedoria suprema. E aí ele tem uma receita para ser esse ser, né, completamente... Desculpa. Tem uma receita para ser esse ser completamente sábio, né? E dentro dessa receita, ele diz que ele não pode, se apaixonar por mulheres, né? Principalmente por conta da beleza, porque a beleza um dia vai acabar, que ele não pode beber muito, porque isso pode trazer malefícios para a saúde, que ele não pode jogar. E, assim, tem algumas outras coisinhas, né? Que ele tem que ter amigos e tal. E aí acontece que, quando ele está na janela da casa dele, justamente pensando nesse plano de sabedoria, ele avista duas mulheres, né? Uma ele chama de velha, né? Ele vê uma velha que parecia não estar pensando em nada, que eu achei até muito estranho. Mas a outra era uma jovem, e ele disse que a jovem era linda. Então, assim, para quem acabou de fazer um plano, que você não deve olhar a beleza, você está olhando a beleza, mas tudo bem. Só que aí ele traz uma desculpa também, que ele diz que o que fez ele ficar preocupado com essa mulher bonita não foi a beleza, mas foi porque ela estava muito triste, né? E aí ele se comoveu com isso, porque... Tadinha, né, da bichinha. E daí se ela era linda? Só um detalhe, pequeno detalhe. E aí ele vai lá com essa mulher para perguntar, e ela diz que está passando por problemas, que ela tem um tio muito violento, e ele é muito bravo, e ela acaba convidando ele para ir na casa dela para resolver a questão dos negócios, né, porque ele parece ser um homem muito inteligente. E aí ele vai, chega lá, ele começa a mexer nas coisas dos negócios, só que tem um momento que reacende uma chama, assim, e o tio dela chega bem na hora. E pelo tio dela ser uma pessoa muito violenta, ele estava armado dos pés à cabeça até os dentes. E aí ele se viu muito preocupado, né? Porque, tipo, agora eu vou morrer. Só que o tio dela diz assim, não, para você não morrer, eu aceito uma quantia em dinheiro. E aí
ele paga. Tipo, ele é bem financeiramente, né? O conto mostra que ele tem um financeiro muito bom. Então, assim, ele se acha incrivelmente sábio por ter pago para continuar com a vida dele. Perfeito, a vida dele, né? O valor não importa. E aí ele chega em casa, né? Aliviado, e tem um recado dos amigos dele chamando ele para ir para uma festa. E ele acaba indo para essa festa, e nessa festa ele bebe horrores, e aí ele acaba jogando. No meio dessa confusão toda, ele perde um olho e fica caolho. E isso me leva muito... Peraí, filha. Isso me leva muito ao plano dele. Que no plano dele de sabedoria, ele não podia ver a mulher bonita, ele não podia beber, ele não podia jogar, e ele acaba fazendo tudo isso. Então, assim, eu fico, homem é muito burro, né? Desculpa. E aí, o que acontece? Ele perde o olho, aí chega em casa e ele não tem mais nada, porque na época o pessoal ia lá e pegou as coisas, né? Que ele tinha dentro de casa, então ele não tinha absolutamente nada. E aí ele dorme, vem um gênio e conversa com ele. E ele fala, tipo, o que aconteceu? Eu quero a minha saúde de volta, eu quero meu dinheiro, eu quero tudo que eu tinha. E o gênio diz que não tem como, né, ele fazer isso. E aí ele pega e fala sobre a questão da receita dele, da sabedoria. Se ele tinha uma receita, por que ele não seguiu? E ele fez completamente tudo que ele disse que não era para fazer. Então foi um conto assim que me deixou, tipo, muito... intrigada e ao mesmo tempo pensando que realmente não tem como você ser completamente sábio. E no conto fala isso, não tem como você ser totalmente sábio, totalmente hábil, que aí eu trouxe para minha vida, né? Para minha realidade. E por mais que a gente tente ser perfeito, isso nunca vai existir. Que a gente tem que viver um dia após o outro. Não é errado você fazer um planejamento, mas que você tenha na sua cabeça que, por mais que você faça esse planejamento, algumas coisas podem sair do seu controle e tá tudo bem. Então, eu gostei muito desse conto e fiquei muito feliz, porque eu não preciso ser totalmente sábia, entendeu? Foi muito bom para mim. Muito bom que também, mas também mantém essa coisa, né, Marina, do ensinamento, né? Ele mantém né? Ele tem esse objetivo mesmo de te dar uma lição. E ele consegue, a gente acaba tomando a lição até hoje, né? Incrível, né? Incrível, incrível. E ao mesmo tempo isso, né? Esses temas sempre, você vê no fim, olha, os temas são a questão do dinheiro, a questão do amor, os temas são sempre os mesmos, né? Que atravessam a literatura ao longo dos tempos, porque atravessam a vida, né, das pessoas. Das pessoas, exatamente. É isso e porque no fundo a gente está falando disso, né? Da vida das pessoas. A gente tá vendo os contos para poder ver essas pessoas mais de perto, né? A literatura permite isso, ainda que sejam né, assim, produções, mas quem está fazendo tá meio que assim, leva a gente para esse lugar, né? Eu acho que gente, eu acabei extrapolando o tempo, mas é porque eu via que vocês também iam falando do conto, né, Marina? A gente gosta de ouvir. Eu acho que já computei aqui o ponto de todo mundo, mas eu acho que, né, quem conta um conto ganha um ponto mesmo. É verdade. Demais. Agora eu vou fazer uma foto para a gente registrar aqui, ó. Tá, legal. Todo mundo que puder abrir a câmera, abre, gente. Então, vai. Marina, essa turma daí, Marina, é a turma que eles pegaram a pandemia toda, eles não ficaram no campus ainda. Jura? Estão no que? Seria tipo... A Leiris não, a Leiris já estava antes, né, Leiris? Mas os que entraram aqui não, eles são xodó do curso, porque ainda não ficaram lá. Vamos todo mundo sorrir. Ai, a pessoa é nem um pouco autoritária. Mas logo então vão conseguir, que bom. Vamos para aí. Oi? Logo vão se conhecer pessoalmente. Vão conseguir. Falei para eles que quando eles voltarem, mesmo que eu não seja professora, eu vou levar um lanche.
Favor. Marina, te agradeço demais. Você quer falar alguma coisa? Eu só tenho que te agradecer, porque é uma delícia ficar com você. Eu acho que deu uma aliviada no curso também, que eles estavam lendo umas coisas pesadas e agora deu uma relaxada, entendeu? E então te agradeço demais. Muito obrigada. Estou morrendo de saudade. Eu trabalhei com a Marina, gente, no interior, então a gente morou no mesmo bairro durante um tempo. Então agora é por isso que eu estou morrendo de saudade aqui. Mas também é essa profissional brilhante que me ensina tanta coisa. Obrigada, Marina. Imagina, eu que agradeço de novo o seu convite e agradeço a todos. Foi super legal escutar aí os relatos de vocês, dos contos. Adorei. Enfim, foi super gostoso mesmo. Eu pensei que se tivesse mais gente, a gente ficava escutando, né? Assim, não é tão bom, é tão gostoso. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Não? Então tá bom. Então eu vou encerrar aqui a gravação e a gente vai se despedindo, tá bom? Peraí. Epa, que eu apertei o negócio errado. Aí vai subir depois e vai ficar disponível no site. Vocês vão ganhar um certificado daqui também, igual a Marina. Gravei, que é para depois vocês me cobrarem mesmo o certificado.